Milionário fica chocado ao saber que garçonete que ajudou foi demitida injustamente. A cena era eletrizante. O restaurante mais conceituado da cidade pulsava de vida, com pratos sofisticados sendo servidos a um público exigente. Entre os sussurros sofisticados e as risadas finas, estava Ruth, uma garçonete de olhos expressivos e um sorriso caloroso. Mas por trás da beleza do ambiente, sua luta diária contra os padrões de beleza era uma sombra persistente. Mesmo assim, ela não deixava que isso aparasse. Sua atitude e bravura brilhava mais do que qualquer vestido caro. Foi em um dia comum que André surgiu, um homem de cadeira de rodas, com um olhar de desespero disfarçado. Seus tremores incontroláveis tornavam o ato de comer uma verdadeira batalha. Ao observar a cena, algo dentro de Ruth se moveu. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado dele, pegando sua mão com ternura. "Posso ajudar?" Ela perguntou. O coração palpita em solidariedade. O olhar incrédulo de André o pegou de surpresa. Ali estava um homem sendo confrontado não apenas com a dificuldade física, mas com a perda de dignidade. Ruth não viu apenas um cliente, viu uma alma aflita. O gesto de Ruth transformou a percepção de André. Ele começou a sorrir, uma genuína felicidade que faz falta nos dias corridos de sua vida. Mas o destino é traiçoeiro. Alguns dias depois, um mal-entendido desencadeou a demissão de Ruth e a notícia correu como um incêndio na floresta. A garçonete que teve a coragem de ajudar foi expulsa. Ouvia-se murmurar. A injustiça a deixou devastada. Uma ferida aberta em um coração que já lutava contra os padrões do mundo. E quando André veio até ela com uma proposta: "Quero que seja minha cuidadora", ela hesitou. Como poderia ajudar alguém quando ela mesma estava tão perdida? A conexão entre eles crescia. Ruth passou a se dedicar a André, ajudando-o a enfrentar os desafios cotidianos. Cada pequena vitória dele era uma celebração. Risos e lágrimas compartilhados criaram um laço indestrutível. Naquele ambiente carente de autenticidade, eles se tornaram um farol de luz um para o outro. Mas a tranquilidade foi abruptamente rompida quando, durante um evento de caridade, André subiu ao palco. Com uma sinceridade como nunca vista, ele elogiou Ruth, revelando o impacto que ela teve em sua vida. Mas como em todo conto repleto de segredos, um passado sombrio de André apareceu. Algo que poderia arruinar não apenas a relação deles, mas a segurança dele mesmo. Ruth olhou para ele, o coração apertado. Será que o amor que construíram seria forte o suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? Um dilema cresceu, uma encruzilhada de sentimentos. E com isso, o primeiro capítulo dessa história poderosa chegou ao fim, deixando uma indizível inquietação no ar. Ei, antes de continuarmos, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cena estava tensa. André tinha acabado de se posicionar no palco. A luz do projetor iluminava seu rosto com uma intensidade que fazia seu olhar brilhar. Ruth sentia o coração acelerar. Uma mistura de orgulho e ansiedade. O murmúrio da multidão aumentava à medida que ele falava. Sua voz forte e clara reverberava na sala. Mas no fundo, uma sombra pairava sobre eles. O que ele ia revelar? Eu tenho que compartilhar algo que sempre escondi. As palavras saíram de seus lábios como uma bomba prestes a estourar. O silêncio na sala era de cortar o ar.
Ruth segurou a respiração. André falou sobre sua batalha, mas não a que todos pensavam. Ele nem era apenas um homem em uma luta contra a deficiência física. Havia algo mais, um peso que ele nunca havia mencionado. Eu sou um ex-viciado em drogas. O choque atravessou a sala como um raio. Ruth sentiu seu estômago embrulhar. A revelação derrubou o que restava de normalidade naquelas paredes elegantes. Murmúrios de surpresa e condenação se espalharam como um eco. Estive em reabilitação, mas a luta ainda não acabou. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que a própria cadeira de rodas. Ruth olhou para ele, horrorizada, e ao mesmo tempo profundamente solidária. Ela via a verdade nos olhos dele, mas o peso da revelação era esmagador. O que isso significava para eles? E para o mundo que começava a olhar para André com olhares de desprezo? Ruth me salvou, ele continuou. Mas sua voz falhou. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ela foi a única que viu além da minha cadeira, a única que me tratou como uma pessoa. A multidão estava dividida. Uns murmuravam incompreensão, outros criticavam e olhavam para Ruth como se ela fosse cúmplice de um crime. O doce momento de revelação se transformou em um pesadelo. Ruth podia sentir o calor da indignação e o frio da rejeição ao mesmo tempo. Ela se sentia presa em uma tempestade sem controle. Então, um grito cortou o ar. Ele não merece a sua compaixão. Uma mulher na plateia levantou-se, os olhos ardendo de raiva. Ele é um criminoso. Olhem o que ele fez com a própria vida. As palavras reverberaram como um trovão. Ruth viu André encolher-se, o coração dele quebrando em milhões de pedaços, enquanto os olhares de reprovação se tornavam cada vez mais pesados. A situação se intensificou. André começou a tremer, não apenas do modo habitual, mas da pressão emocional esmagadora. O que poderia ser um ato de coragem se transformou em uma armadilha. Ruth sentiu um nó na garganta. Não havia maneira de sair dessa sem ferir alguém. O impacto da revelação era demais para suportar, e Ruth teve um impulso catastrófico. Ela se levantou, a determinação tomando conta dela. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma batida forte ecoou atrás do palco. Um grupo de homens entrou, uniformizados e com feições sérias. André Carvalho, estamos aqui para cumprir um mandato de prisão. Há acusações sobre você que precisam ser esclarecidas. O coração de Ruth disparou. Era um pesadelo se desenrolando bem diante de seus olhos. Ela olhou para André, que estava paralisado em choque, e se perguntou o que mais ele escondia. O que viria a seguir? Ela nunca esperou que o verdadeiro horror estivesse prestes a ser revelado. O primeiro capítulo da vida deles havia chegado a um clímax devastador, mas a história estava longe de acabar, e a verdadeira natureza de André começava a emergir das sombras. A cena estava tensa, André paralisado em choque, e a multidão ao seu redor parecia uma tempestade. Cada pessoa murmurando, apontando, julgando. Ruth se levantou, o coração batendo forte no peito. Podia sentir o calor da indignação em sua pele, e a pressão em seus ombros aumentava a cada segundo. O que mais ele escondia? A pergunta martelava em sua mente. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, os homens uniformizados se aproximaram ainda mais. Um deles, alto e imponente, estendeu a mão a André. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você.
A multidão silenciou. O ar parecia espesso. Ruth estava paralisada, seus pensamentos confusos. Como puderam fazer aquilo em um evento que deveria ser de caridade? Mas então, algo na expressão dos policiais a fez sentir um frio na espinha. O olhar duro daquele homem não era apenas um cumprimento de protocolo. Ele sabia que algo mais estava prestes a acontecer. De repente, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar. Parem! Vocês não podem levar ele assim! Era a mãe de Ruth, sua figura forte e protetora. Ela atravessou a multidão, seus olhos elétricos brilhando com determinação. André, eu estou aqui! Gritou, seu tom ecoando na sala. Ruth ficou atordoada, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. O que sua mãe estava fazendo ali? André olhou para trás e pela primeira vez ela viu medo em seu olhar. Ele estava numa luta interna. Mãe, não! Ele tentou afastá-la, mas a mulher avançou segurando seu braço. Você não está sozinho! Fale a verdade! Imediatamente, tudo parecia desmoronar. Ruth não conseguia entender. O que sua mãe sabia que ela não sabia? Em meio ao tumulto, um sussurro atravessou os rostos da plateia. Não pode ser verdade! André começou a falar, a voz entrecortada. Eu sou um ex-viciado, mas tem mais. Ele olhou para Ruth, seu olhar cheio de desespero. Eu não quero que você saiba disso, mas eu tenho um irmão. E ele está preso por causa de dívidas que ele fez. O silêncio tomou conta da sala como um cobertor pesado. Então a mãe de Ruth, claramente agitada, não se conteve. Ele não está apenas preso, André. Ele é inocente. Você sabe disso. Ele foi preso em seu lugar. As palavras saíram como um grito por socorro, e a sala explodiu em murmúrios de choque. Ruth olhou de André para sua mãe. O que estava acontecendo? O irmão preso? O que isso significava para eles? Eu não entendo, ela disse, sua voz trêmula. Por que não me contaram? André desviou o olhar, a dor estampada em seu rosto. Eu pensei que era proteger você. A vida com meu irmão tem sido um pesadelo. Ele se meteu em encrenca por causa de pessoas que não se importam. E eu não sabia como lidar com isso. Quando você pensou que estava me ajudando, eu estava descendo uma ladeira e não queria que você visse meu lado mais escuro. Nesse momento, o policial que estava com a ordem de prisão olhou para o colega e fez um movimento. Precisamos agir, André. Esse não é o lugar nem o momento para isso. Ruth se sentiu em um labirinto. O que mais poderia ser escondido? Justamente quando ela pensava que conhecia André, a verdade estava coberta por sombras que pareciam profundas demais. O dilema na mente de Ruth girava como um furacão. Ela queria apoiar André, mas como poderia quando havia tantos segredos entre eles? Antes que pudesse processar tudo, um movimento brusco fez com que todos olhassem novamente para a entrada. Uma mulher entrou correndo, ofegante e com uma expressão de pânico. Não! O que vocês estão fazendo? Cada palavra que ela pronunciava parecia um golpe. Ruth e André ficaram paralisados e a sala explodiu em murmúrios. O que mais estava prestes a ser revelado? Podia sentir uma nova onda de ansiedade dilacerante. Os relatos se entrelaçavam em um turbilhão. E agora, com a entrada daquela mulher, a história de André ganhava um novo rumo inesperado. Como tudo poderia mudar em questão de segundos? O que mais ainda estava por vir? As perguntas pairavam no ar, enquanto as consequências daquele momento se desdobravam, deixando a incerteza e a tensão para todos ali presentes. A mulher entrou, ofegante, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Parem!
Vocês não podem levar ele assim. O alvoroço na sala estourou como um balão furado. Ruth ficou paralisada, a mente rodando em perguntas. Quem era aquela mulher? André parecia ainda mais chocado, a expressão de desespero se intensificando. É minha mãe, disse ele, a voz mal saindo, a confusão estampada no rosto. Todos os olhares se voltaram para ela. O policial que estava prestes a prender André hesitou. Por que você está aqui? André perguntou, um misto de medo e alívio. Mas essa dúvida logo se transformou em terror. Eu não sabia como avisar vocês. A mulher começou, a voz tremendo. Mas o seu irmão, ele não está apenas preso. Ele foi atacado na prisão. André, eles o colocaram no lugar errado e... Ela parou, engolindo em seco. O silêncio era palpável. Não pode ser, André murmurou, o horror crescendo em seu peito. Ruth sentiu o nó na garganta apertar mais. O que aquela revelação significava? O irmão de André, preso por dívida e agora atacado? A situação só se tornava mais confusa. Precisamos avisar alguém. Ele precisa de ajuda. Ruth disse, tentando manter a calma, enquanto a sala começava a vibrar com murmúrios de espanto e reprovação. A confiança dele. O que mais ele ainda escondia? As perguntas que antes pareciam claras, agora se emaranhavam. Do nada, outra figura apareceu. Era um homem de meia-idade, conhecido no bairro por ser defensor de causas sociais. Eu ouvi o irmão de André. Ele é inocente, mas está no meio de um esquema. Eles querem que ele pague por algo que não fez. O alvoroço na plateia cresceu, a indignação irradiando à medida que os cidadãos se tornavam juízes em questão de segundos. Ruth virou-se para André, a mente correndo. Por que você não me contou disso? Como você pode deixar isso acontecer? Sua voz agora tinha um toque de acusação. Como ela poderia confiar nele se ele guardava segredos tão profundos? Eu pensei que era melhor você não saber. Ele respondeu, a voz carregada de dor. Ônus de culpa pesavam sobre eles. A sala parecia um forno prestes a explodir. Melhor para quem, André? Uma mulher na plateia gritou, os olhos lacrimejantes. Para você ou para o seu irmão que está sofrendo? A tensão crescia. Os policiais incertos trocaram olhares. O homem que havia feito o anúncio da prisão olhou diretamente para André. Essas alegações mudam a situação. Precisamos de mais informações. André, se houver algo que você não nos contou, agora é a hora. Mas André estava paralisado. Ruth percebeu que sua respiração estava acelerando, como se estivessem em um mar revolto. O medo pela saúde do irmão, a culpa por não ter falado antes, tudo se entrelaçava. O que mais demais André poderia estar escondendo? Não, André finalmente disse. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso deixá-lo lá. Não posso perder mais alguém. E então, no meio do caos, a mulher que havia entrado antes começou a chorar. Você não entende. Eu sou a mãe do seu irmão, André. As palavras caíram como um peso pesado. O público ficou em silêncio. Ruth sentiu seus olhos se arregalarem, a realidade se desmoronando como uma casa de cartas. Ele é seu irmão. O tempo todo. Ele não está mais se escondendo de você. Está aqui. As revelações faziam a sala girar. O desespero tomou conta de Ruth. Se aquilo fosse verdade, o que isso diria sobre tudo o que vivenciaram juntos? A conexão de André, a lealdade. Agora parecia mais complexa do que nunca. A sala estava borbulhando com energia.
Os murmúrios, um mar de vozes entrelaçadas. Só então, uma sirene de polícia cortou o ar, um lembrete de que o passado não estava tão distante. André caiu em silêncio, as realidades se entrelaçando em uma teia de caos emocional. Ruth estava em estado de choque. O que mais poderia acontecer? Esse era apenas o começo de uma tempestade. O que mais André estava escondendo? A história tinha mudado, mas para onde isso os levaria? A sala estava em choque. Ruth ficou paralisada. As palavras da mulher reverberando em sua mente. Eu sou a mãe do seu irmão, André. O tumulto crescia, murmúrios de espanto se espalhando como fogo em palha seca. André estava em estado de incredulidade. Sua expressão, uma mistura de horror e confusão, claramente a escuridão envolvendo seu coração. Mas o desenrolar daquela situação estava longe de acabar. A mulher, com olhos cheios de lágrimas, gritou: "Ele está em perigo! Ele precisa de ajuda." E não eram apenas palavras vazias. Ruth percebeu que o tempo estava se esgotando. A tensão era palpável. A plateia mal conseguia respirar. E as sirenes lá fora se tornavam cada vez mais altas, como se o mundo tivesse decidido entrar em colapso com eles. André olhou fixamente para a mulher. Você está dizendo que ele é meu irmão? Por que você não me contou antes?" A dor e a traição se misturavam em sua voz, fazendo com que os presentes se sentissem culpados por testemunhar essa cena. O policial hesitou, mas o olhar da mãe de André era firme. "Eu não consegui!" Ela soluçou, em um misto de desespero e frustração. Ele estava tentando se proteger. Naquela prisão, ele foi tratado como um criminoso. André, mas ele é inocente! Aí dentro, ele está em perigo de vida! A multidão agora estava dividida. Algumas pessoas começavam a sussurrar entre si, em busca de entender a complexidade daquela revelação. Outras olhavam para Ruth como se ela fosse parte do enredo maligno. O caos tomou conta. O policial, percebendo a tensão, decidiu afastar as pessoas. "Precisamos de ordem aqui." Ele tentava resgatar a situação, mas a confusão aumentava a cada minuto que passava. E então, foi tudo muito rápido. Um estrondo ecoou pela sala, fazendo com que todos olhassem arregalados para a porta. A entrada do auditório se abriu abruptamente. Um grupo de homens mascarados irrompeu, interrompendo a cena. Alguns deles estavam armados. O pânico tomou conta. Gritos começaram a ecoar. "Fiquem onde estão!" Um deles gritou, sua voz grave reverberando nas paredes, enquanto os outros se posicionaram, fazendo um círculo em torno de André. O caos era absoluto. Ruth, com o coração na boca, percebeu que tudo tinha mudado em segundos. O que estava acontecendo? Qual era a conexão dos homens mascarados com André? A tensão na sala era insuportável. Os policiais tentaram agir, mas a situação ficou fora de controle em um piscar de olhos. "Estamos aqui para recuperar o que é nosso", um dos homens gritou, as palavras causando um choque profundo em todos. André se encolheu, seus olhos cheios de medo e desespero. "O que você quer? O que está acontecendo?" A voz dele tremia. Ele olhou para Ruth, buscando alguma resposta nas profundezas de seus olhos. E naquele momento, cada um deles começou a entender que nada do que conheciam era o que parecia ser. "Nosso irmão!" O homem mascarado apontou para André, que estava em estado de choque. "O que você fez, André? Ele está sofrendo por sua causa. Você teve a chance de salvá-lo e a deixou escapar." As palavras cortaram como facas, revelando uma verdade que ninguém estava pronto para enfrentar. A conexão de André com aquele mundo sombrio e o peso de suas decisões
se apresentavam de uma forma crua e inegável. Enquanto o pânico se espalhava pela sala, Ruth ficou sem saber o que fazer. Seu coração disparava, a adrenalina pulando por suas veias. O que mais André escondia? Qual era o verdadeiro papel dele nessa história? Aquela revelação parecia mudar tudo, jogando novos questionamentos sobre seus sentimentos e suas escolhas. E como um eco distante, suas emoções mais profundas começaram a tocar um ponto de não retorno. Ruth percebeu que não poderia confiar plenamente em André e que o amor que sentia por ele agora estava envolto em incertezas dolorosas. Mas no meio de todo aquele horror, uma pergunta cruciante surgiu em sua mente. André realmente tinha poder para mudar o destino de seu irmão? Ou estava preso em uma teia de mentiras maiores do que poderia imaginar? Com o caos tomando conta do ambiente, a vida de todos ali seria transformada para sempre. Quais segredos ainda se escondiam nas sombras? E o que mais estava prestes a ser revelado? O ponto de virada havia chegado, levando a história a um lugar obscuro, onde cada personagem estaria à beira de escolha. O grito da mulher reverberou como um trovão e a tensão tornou-se palpável. Ruth olhava para André, os olhos dele cheios de desespero e confusão, enquanto os homens mascarados cercavam-no. O medo tomava conta. O que eles queriam? E a revelação sobre seu irmão? Em um instante tudo mudou. Um dos homens se aproximou de André, seu olhar penetrante. Você tem algo que nos pertence, André, e não vamos sair daqui sem isso. A audiência tomou um arrobo de ar. E o coração de Ruth disparou. O que poderia ser tão valioso a ponto de provocar essa invasão? Eu não sei do que você está falando. André gritou. Mas a voz dele mal soava, ofuscada pela emoção. O homem mascarado se inclinou mais perto, seu tom ameaçador acompanhando a calma perturbadora. Você sabe, sim. E melhor você falar antes que as coisas fiquem feias. Do lado de fora, as sirenes da polícia se aproximavam, mas dentro da sala a agitação só aumentava. Pessoas sussurravam, olhos arregalados. Ruth podia sentir o suor escorrendo pela sua testa, enquanto o pânico se espalhava. E então, do fundo da sala, uma figura emergiu. Era um homem alto, com um jeito confiante ao andar. Ele parecia sereno, mas sua presença emanava uma energia estranha. Ainda estamos juntos, André. Ele disse com uma voz calma que cortou o alvoroço como uma faca. Estamos aqui para resolver isso. André virou-se, completamente confuso. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Você não deveria estar longe disso. A intensidade da relação deles era visível e a sala estava em suspense. Ruth segurou a respiração. Quem era Ricardo? Eu vim ajudar, assim como sempre fiz. Ricardo respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, ele olhou para o homem mascarado. Vocês não precisam agir assim. Podemos conversar. Mas a tensão só aumenta. Conversar? Você acha que isso ainda é uma opção? O homem mascarado rosnou. André, você vai nos entregar ou seu irmão pagará o preço. Vocês dois sempre estiveram no meio da confusão. Agora é hora de encarar. O coração de Ruth parou. O que você quer dizer? Perguntou, quase em um sussurro, seus pensamentos rodopiando. A conexão entre André e Ricardo estava se formando em algo sombrio. O que mais eles escondiam? É um jogo de poder, Ruth. Ricardo disse. Agora
olhando diretamente para ela. Uma dívida que André deve saldar. Uma escolha que ele não sabia que tinha. E agora, todos vocês estão no meio disso. Os olhos de André estavam lacrimejantes. Eu não tenho nada. Não tenho como ajudar. A voz dele estava tremendo. Então, como um relâmpago, tudo se intensificou. Um tiro! O som cortou o ar, fazendo todos se encolherem. A multidão gritou e Ruth se virou, em estado de choque. André caiu, o olhar de horror fixo à frente, medo e dor misturados em seu rosto. O homem mascarado, que havia disparado, gritou: "Agora veja o que você fez! A culpa é sua!" Ruth não sabia o que fazer. O pânico tomou conta dela. Ele tinha se machucado? A sala estava em desordem. As pessoas se espremeram para longe, tentando escapar daquele pesadelo. O que estava acontecendo? O tiroteio, os gritos, tudo era um turbilhão. E dentro de tudo isso, outra verdade foi revelada. A verdadeira liberdade de André estava agora sendo ameaçada. O que mais ele tinha escondido? O que mais ele tinha que perder? Enquanto o caos se instalava, Ruth percebeu que aquele confronto não era apenas pela segurança de André. Havia mais em jogo, algo que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras? A cena de terror se desdobrava e tudo o que eles conheciam estava prestes a desmoronar. O que mais ainda vinha por aí? Com cada segundo que passava, a dúvida crescia e a urgência se tornava implacável. A cena estava caótica, o barulho dos gritos se misturava ao eco do tiro, criando uma sinfonia de terror. Ruth estava imóvel, o coração disparando no peito. André caiu no chão, o olhar de surpresa se transformando em dor. O homem mascarado que atirara parecia agora mais um predador, ciente da confusão que havia gerado. "Não, André!" Ruth gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Ela se agachou ao lado dele, tentando entender o que havia acontecido. O sangue começava a escorregar lentamente pela camiseta dele, e Ruth sentiu um nó se formar na garganta. "Socorro! Alguém, por favor!" As palavras saíram em um frenesi, mas a sala parecia tão paralisada quanto seu próprio corpo. Os homens mascarados agiam como se o mundo ao redor não existisse. Enquanto a multidão em pânico se espremia contra as paredes, eles cercavam André, uma figura indefesa no meio de uma tempestade. Ruth queria gritar, mas o medo a silenciava. O desespero dominava tudo e todos. "Ele não é o que você pensa." Ruth tentou argumentar com os atacantes, a voz trêmula. "Ele precisa de ajuda! Ele está ferido!" Mas as palavras mal saíram. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto o homem mascarado se inclinava mais perto de André. "Você deveria ter se rendido, André," ele dizia, com um sorriso cruel. "Agora será muito mais difícil." As mãos de André tremiam, a consciência começando a escorregar. O medo agora não era apenas seu, mas compartilhado com todos na sala. E então, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, um homem avançou, com um olhar determinado. Era Ricardo novamente. "Esperem!" "Parem tudo!" Sua voz estrondava, e pelo jeito como ele caminhava, qualquer um poderia sentir que ele estava ali para algo grande. Mas quem era ele realmente? Por que parecia tão confiante? Os homens mascarados hesitaram, e a tensão ficou evidente. "O que você quer, Ricardo?" O líder deles perguntou, o desprezo pulsando em cada sílaba. Ricardo se virou para André, os olhos brilhosos. "Eu sei a verdade, André. E eles também precisam saber." Os homens mascarados se entreolharam.
Confusos. A verdade? Um deles repetiu, tirando os olhos de André por um momento. E foi nessa fração de segundo que tudo mudou. Ricardo deslizou a mão em direção ao bolso e puxou uma pequena bolsa de pano, abrindo-a com calma. O brilho das joias dentro dela iluminou o espaço. Essas eram suas, não eram? As palavras caíram como uma bomba e o silêncio se instaurou na sala, pesado como chumbo. Ruth olhou para André, que agora estava paralisado. O que ele tinha a ver com aquelas joias? O medo de perder tudo começou a se misturar com uma nova confusão. Por que você não me contou, André? Ela perguntou, a dor na voz quebrando o caos ao redor. André, sem palavras, só olhava para as joias. Eu não consegui, ele disse finalmente, a voz fraca. Eu tive que me proteger. A culpa escorria por suas palavras, e a conexão que existia entre eles parecia se desmanchar a cada instante. Ricardo avançou mais um passo, fazendo os homens mascarados se moverem para trás. Então você está disposto a arriscar sua vida por algumas joias, André? O que mais você tem escondido? Enquanto a tensão crescia, Ruth percebeu que a verdadeira natureza de André estava prestes a ser revelada. O homem mascarado olhou para Ricardo, o desprezo agora substituído por uma fraqueza inexplicável. Se você sabia, o que mais sabe? Perguntou o líder deles, com um brilho de medo em seus olhos. O peso daquela pergunta pairou no ar, e Ruth sentiu um frio na espinha. O lampejo de revelações agora era palpável. O que André tinha feito? O que mais havia em jogo? A sala estava prestes a explodir, e Ruth só teve uma certeza. A história deles nunca mais seria a mesma. O verdadeiro horror estava apenas começando a se desenrolar. E a pergunta que pairava no ar era clara. Quanto André estava disposto a sacrificar para salvar seu próprio destino? As consequências desse momento ecoariam muito além daquela sala. E Ruth não sabia se estaria pronta para o que estava por vir. O silêncio na sala era pesado. O olhar do homem mascarado se fixava em André. E Ruth podia sentir o pulsar frenético de seu coração ecoando em seus ouvidos. O que mais ele sabia? O que mais André tinha a esconder? A tensão estava insuportável e um medo profundo começava a apertá-la ao peito. Ricardo, ainda segurando as joias brilhantes, olhou para o homem mascarado com uma expressão séria. Essas não são só joias. São a chave de um segredo muito mais profundo. As palavras de Ricardo cortaram a atmosfera. O que ele queria dizer? Ruth sentiu um frio na espinha. Segredo? O homem mascarado repetiu, a curiosidade se misturando ao desprezo. Você está se metendo em uma situação que não entende. Ele se virou, os olhos ferozes, fixados em André novamente. Agora você tem que escolher, André. A liberdade de seu irmão ou estas joias? O que você vai fazer? A sala ficou em silêncio. A pressão era palpável. Ruth olhou para André, suas mãos trêmulas. Ele estava sufocando sob o peso de sua decisão. Ela queria gritar, queria que ele dissesse algo, mas a mente dele parecia longe, perdida em seus próprios pensamentos obscuros. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo ecoou, e a porta do auditório foi arrombada. Outro grupo de homens, armados e prontos para a batalha, entrou. Desisto! Um deles gritou. Ruth sentiu o chão tremer sob seus pés. O que era isso?
O pânico tomou conta novamente, e as vozes se tornaram gritos enquanto a multidão se dispersava em busca de segurança. Mas no meio da confusão, uma figura avançou. Era uma mulher, com uma cicatriz que marcava seu rosto, um olhar determinado. "Pare, todos vocês!" Sua voz ecoou, e por um momento a sala parou. Ruth nunca tinha visto antes, mas havia uma estranheza em seu olhar que parecia familiar. "Você não tem ideia do que está fazendo", a mulher disse, olhando diretamente para o homem mascarado. "Seu tempo acabou." E então, como um filme em câmera lenta, ela puxou algo do bolso de sua jaqueta. Uma pistola! O choque tomou conta da sala. Era real. O que ela estava fazendo? "Você não pode fazer isso!" André gritou, mas a mulher não hesitou. "Você tem que escolher, André." E com um movimento rápido, ela apontou para ele. Ruth teve um momento surreal de clareza. Quem era ela? O que André havia escondido? No meio da confusão, o homem mascarado começou a rir, em um riso que cortava o ar como uma lâmina. "Você realmente acha que isso vai mudar algo? Você não conhece a verdade." A sala estava em erupção. Ruth olhou para André, que tinha uma expressão de horror em seu rosto. O passado estava vindo à tona, exposto em uma batalha que eles nunca pediram. A mulher avançou. "A verdade é que tudo que você enfrentou até agora foi uma mentira construída para te proteger." Ruth sentiu o coração parar. O que ela queria dizer? O seu irmão não está apenas em perigo. Ele é a razão pela qual você está aqui. Eles vêm atrás dele porque vocês são mais do que você pensa. Ele não é inocente como você acredita. Naquele momento, um entendimento abalador caiu sobre Ruth. O caos envolvia o auditório, mas ela estava focada naquela revelação. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que ela nunca imaginou. André não era apenas um homem lutando contra seus demônios. Havia uma rede de mentiras, de segredos que conectavam sua vida àquela mulher misteriosa, a seu irmão e até mesmo a ela. O olhar de André se contraiu em desespero. "Não, isso não pode ser." Mas a verdade doeu. Enquanto a mulher continuava a se aproximar, com uma arma em riste, e os homens mascarados observavam como se estivessem testemunhando um espetáculo, Ruth percebeu que o mundo havia mudado completamente. Ela se virou para André, a emoção um turbilhão. "O que mais você esconde?" A voz dela tremia. Mas no fundo, Ruth sentia que fosse o que fosse, a última camada de seu relacionamento poderia ser desmantelada naquele instante. E assim como a confiança entre eles se desmoronava, uma nova questão se levantava. Quem André realmente era? E que futuro os aguardava agora que segredos sombrios começavam a se desfazer? E em meio àquela tensão, Ruth não podia deixar de se perguntar uma última coisa. Até onde eles chegar? A sala estava em choque. O homem mascarado tinha a atenção de todos, mas o foco estava nas palavras da mulher. "Ele não é inocente como você acredita." A frase ecoou. Ruth segurava a respiração, tentando absorver tudo. O que significava aquilo? Uma verdade se desenrolando, obscura e ameaçadora. André tremia. Ele estava à beira de um colapso. "O que você quer dizer?" A voz dele estava partida, carregada de medo e confusão. A mulher
que se apresentou como mãe do irmão de André, não recuou. Seu irmão fez algo. Ele está pagando por suas escolhas. O horror estampado no rosto de André era visível. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, as sirenes da polícia podiam ser ouvidas cada vez mais perto. Vocês não vão me prender! O homem mascarado gritava, mas a verdade estava escorregando como água entre os dedos. Ele encarou Ricardo, o confundido. Você não pode permitir que isso aconteça! Cala a boca! Você não sabe o que está fazendo. Ricardo exclamou, seu olhar fixo nas joias. E na mesma hora, as luzes se apagaram. Um blackout total, gritos e movimento. A sala virou um caos. Ruth sentiu um pânico profundo. Onde estava André? Ela esticou a mão na escuridão, mas tudo que tocou foi ar vazio. O som do pânico se espalhando parecia um monstro. As pessoas estavam correndo, desesperadas para escapar. Ruth, com o coração na garganta, precisava encontrar André. Um temor profundo a invadiu. E se algo acontecesse com ele? Segurando seu fôlego, ela se moveu na escuridão. Podia ouvir as vozes da multidão. O que está acontecendo? Por que as luzes se apagaram? Alguém ajude! Então, um grito cortou o ar. Não era de medo, mas de dor. O som era agonizante. Ruth congelou. André! Ela gritou, mas sua voz estava perdida na confusão. Calma! Era preciso se acalmar. Ela se lembrava do que pensara. André não poderia estar em perigo. Não poderia. As luzes voltaram. Mas o que viu a fez parar no lugar. André estava estirado no chão, a mão pressionando seu peito. O homem mascarado caíra ao lado dele, um olhar de choque, sem saber o que fazer. Pânico tomou conta de ambos. O silêncio seguiu, um silêncio carregado de suspense. Chama uma ambulância! Ruth ordenou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. As vozes pareciam ecoar distantes, enquanto ela se agachava perto de André. Seu olhar estava perdido, mas a dor nos seus olhos era real. Então uma nova revelação explodiu. O olhar de André se fixou na mulher que se dizia sua mãe. É você, ele sussurrou. A mulher deu um passo à frente, o rosto marcado pela dor. Desculpe, André. Não era para você descobrir assim. E ali, em um momento, o egoísmo dela se transformou em revolta, revelando uma rede de mentira que desmoronava ao redor deles. Como você pode fazer isso? André exigiu, sua voz falhando, uma mistura de raiva e tristeza. Ao redor, as vozes da multidão tornaram-se murmúrios de julgamento. O homem mascarado tentava se arrastar para longe, quebrando o momento. Vamos, eles vão nos pegar! Mas a atenção de Ruth estava em André. Fique comigo, ela disse, segurando sua mão. Havia um calor ali que transcendeu o choque. Parecia que mesmo na escuridão havia esperança. De repente a mulher olhou para cima com um pouco de coragem. Eu não era apenas a mãe dele. Eu sou a razão pela qual todo esse caos começou. Sou a causa. A sala balançou de consciência e Ruth sentiu sua cabeça girar. Eu era a parceira dele, a que fazia os planos. O que ela quis dizer com aquilo? Todas as peças começavam a se juntar. Mas ainda havia muita coisa inexplorada. André inclinou a cabeça, confuso, receoso sobre o que poderia ouvir. O que você está dizendo? Você tem que ouvir, André. A mulher insistiu, as lágrimas escorrendo enquanto sua história se desenrolava. Eu estava no meio de algo muito perigoso. Seu irmão não está preso por acidente. Ele me protegeu. Ele é inocente. Mas você sempre foi o alvo. E assim, como se um feitiço tivesse sido quebrado,
As interrogações que Ruth tinha em relação àquele ambiente desmoronaram. Havia uma rede de segredos, status de conexões jamais imaginadas. A realidade não apenas retorcia, mas se desvanecia como um sonho aterrorizante, enquanto a sala tornava-se um palco de emoções. Mas os verdadeiros inimigos não estavam apenas dentro. Eles estavam ao alcance, prontos para finalizar o que queriam. E então, o que viria a seguir? O que mais estava oculto nas sombras desses segredos? Novas perguntas borbulhavam, e a história de amor misturada à traição prometia apenas um desfecho perturbador. Ruth estava mais perdida do que nunca. A confusão na sala parecia interminável. O homem mascarado se agitava, mas a verdadeira tensão estava em André. Ele olhava para a mulher que se dizia sua mãe, os olhos cheios de dor e incredulidade. Você mentiu para mim. Sua voz ecoava, distante e amarga. Eu fiz o que pude para te proteger, ela respondeu, as lágrimas rolando pelo rosto. Você precisa entender que tudo isso foi por amor. Ruth estava paralisada, a mão apertando a de André. Ela não sabia o que pensar. O que aquela revelação significava para eles? O homem ia se mover, mas algo dentro dela disse que precisavam ficar juntos. André, nós estamos aqui. Nós vamos enfrentar isso. A mulher que tinha entrado antes, a irmã de André, olhou para Ruth. Ajude-o. Ele precisa de você agora mais do que nunca. Ruth percebeu que não era um jogo. Era real. A vida de André estava em jogo. E tudo que eles construíram estava desmoronando. Socorro! Uma voz gritou do fundo da sala. Os gritos ficaram mais altos quando um grupo de policiais entrou, armados e decididos. Todo mundo no chão. Agora! Eles se espalharam, prontos para enfrentar a situação. Ruth sentiu um alívio misturado ao medo. Poderiam salvar André? Pânico tomou conta da sala. Os homens mascarados começaram a recuar, tentando escapar. Uma luta começou e o choque se espalhou como um vírus. Mas Ruth focou em André. Ele ainda estava no chão. Fique comigo, por favor. Os olhos dele se encontraram com os dela, confusos e desesperados. Ruth, eu sinto tanto. A sinceridade nas palavras dele tocava uma parte dela que estava pronta para perdoar. Antes que pudesse responder, um dos policiais gritou: "Ele precisa de ajuda médica agora!" A confusão aumentava. Ruth viu a mulher se aproximar de novo, os olhos fixos em André. "Eu vou ficar aqui. Vou garantir que você fique seguro." A sinceridade dela era palpável. A sala era um torvelinho de emoções e a tensão estava perto do seu auge. Enquanto a equipe médica chegava, Ruth percebeu que o passado de André não era apenas um fardo, mas um paradoxo de amor e traição. "André, você é mais forte do que pensa." "Nós vamos sair dessa, juntos," ela sussurrou, enquanto as pessoas ao redor começavam a se aglomerar. Os murmúrios foram se acalmando e o foco se centralizou. Mas o homem mascarado ainda estava ali. "Você não pode deixar isso acabar assim!" ele gritou. Mas os policiais estavam prontos. A atmosfera era sombria, mas havia uma esperança cintilando em meio a toda a incerteza. Os gritos diminuíram à medida que a equipe médica colocava André em uma maca. Ele olhou para Ruth uma última vez, as palavras falhando, mas transmitindo um pedido silencioso: confiança. E naquele olhar, Ruth soube que a batalha deles estava longe de acabar. Mas a luta havia começado a se desenrolar em uma nova luz. Os policiais arrastaram os homens mascarados para fora. Enquanto a sala se esvaziava, sua mente girava em um misto de esperança
e desespero. Ruth percebeu que a história deles era mais profunda do que ela jamais imaginara. O que mais André teria escondido? Quais seriam as consequências dessas revelações? Enquanto as sirenes se afastavam, Ruth segurou as mãos de André. Aquela luta ainda não tinha acabado. Mas, de alguma forma, ela sabia que juntos enfrentariam o que viesse pela frente. O futuro era incerto, mas a promessa de não desistir nunca ecoava na sala. E enquanto a noite caía, a única certeza era de que a história deles estava longe de ter um fim. Um novo capítulo começando. E você, leitor, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos. Não perca essa oportunidade.